Estou aqui na minha cidade natal de Porto Feliz, no Parque das Monções, onde partiu a expedição Landsdorff, isso quase 200 anos atrás. E é com prazer e emoção que eu falo para você, estudante de mapas, que essa expedição marcou a minha vida, o meu imaginário. Eu sempre pensei como foi colocar 5, 6, 7, 8 canoas no rio Tietê e sair daqui, chegar até Cuiabá, transpondo cachoeiras, fazendo como os monçoeiros. As monções vieram quase 80 anos antes dessa época aí de Landsdorff, né? E Landsdorff repetiu esse caminho, que era um caminho árduo, né? E quem foi Landsdorff? Quem foi o Barão de Landsdorff, né? Ele, um alemão que foi trabalhar para o czar na Rússia, né? Czar Alexander, né? E é muito importante a gente ver que Landsdorff foi um aventureiro, foi um cientista que estudou na escola de Humboldt e que pensava em ciência a todo momento nas suas observações, nos seus diários. Ele fez a grande navegação de circunnavegação russa, que cruzou todo o globo terrestre, né? Deu a volta no globo terrestre, e ele se apaixonou pelo Brasil e virou cônsul aqui no Brasil e pensou nessa expedição que ele queria conhecer o Brasil por dentro. Então ele ficava lá no Rio de Janeiro, na Fazenda Mandioca, que era no interior do Rio de Janeiro, e ele foi estudando um jeito de adentrar o interior do Brasil e chegar até a Amazônia. E foi isso a expedição Landsdorff, mas foi muito mais. Ele contratou os melhores desenhistas, não tinha câmera nessa época ainda, né? Inclusive, um dos desenhistas que ele contratou, Hércules Florenz, foi um dos inventores de uma máquina fotográfica, ou o daguerreótipo, né? Então, é interessante pensar que nesse lugar em Porto Feliz partiu essa expedição. E ele foi convencido por um porto-felicense que na cidade de Itu falou: Landsdorff, é melhor você ir pelo rio e não por terra. E ele partiu daí. Isso aumentou muito as dificuldades e também as belezas e as descobertas durante essa expedição, que na verdade foi triste num ponto, porque um dos seus mais importantes cientistas, desenhistas, pintor, Toné, ele morreu afogado lá no rio da Amazônia durante a expedição. E eu vou dar até um passo à frente para contar para vocês que Landsdorff perdeu a razão durante essa expedição. Não se sabe se foi por doenças tropicais, por questão do mercúrio, que já estavam explorando o ouro com mercúrio, e esse metal pesado envenenou Landsdorff de algum jeito, que quando chegou no período da expedição, que a expedição sai daqui de Porto Feliz, passa pelo rio Tietê, chega ao Paraná, do Paraná ele sobe pelos rios pantaneiros e chega até Cuiabá. E em Cuiabá ele sobe, parte por duas vias, uma via que vai até Belém do Pará e outra que vai até vários rios da Amazônia e lugares muito bonitos. E nessa expedição, Landsdorff tem vários detalhes. Um dos detalhes é que sua esposa foi junto, sim, uma mulher no meio da expedição, né? Isso é muito interessante, então precisa ser contada essa história. Se você é aluno de mapas e quiser contar a história de Guilhermina, esposa do Barão de Landsdorff, e que participou da expedição, e no final foi ela que escreveu os diários quando ele já tinha perdido a razão, você pode fazer um mestrado, um doutorado nesse tema, né? Vocês estão vendo esse paredão atrás de mim? É aqui na cidade de Porto Feliz. Ele nos remete a um período de 200, quase 300 milhões de anos
atrás na extinção do Permiano. Foi uma grande extinção em massa que matou mais ou menos 99,5% ou mais de toda a vida na Terra. E essa grande extinção quase levou a não ter vida mesmo e mudou totalmente a história do nosso planeta. E esses paredões, eles são dessa época. Também conta a história que há centenas de anos, na época de Landesdorff e até antes, na época dos indígenas, existiam araras lindas nesse paredão, nas árvores aqui. Eu estou vendo o pôr do sol, é a coisa mais linda. Daqui a pouco eu vou mostrar isso para você, estudante de mapas também. Então eu me apaixonei por essa expedição. Na tenra idade, com 8, 9, 10 anos, escrevi uma carta com 12 anos para o russo que descobriu, Boris Komissarov, que descobriu no subsolo da Academia de Ciências, no segundo subsolo da Academia de Ciência de São Petersburgo, todos os documentos e coisas da natureza do Brasil, né? Então, penas de arara, pedras, tudo que uma expedição científica naturalista da época enviou para lá. Talvez seja o maior acervo sobre a ciência e a história do Brasil. Eu sonho que esse acervo venha para onde? Para o Museu Nacional, o Museu da UFRJ que pegou fogo. Vamos junto em Mapas fazer esse projeto? E é por aí que a gente continua essa expedição. E agora nós vamos visitar a igreja lá de Chapada dos Guimarães. Vamos lá comigo? Essa é a igreja de Santana, em Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Ela já existia em 1827, quando o pessoal da Expedição Landesdorff passou por aqui. Quem esteve aqui e pintou a cena, uma aquarela nesse exato ângulo que nós estamos filmando hoje, foi Hércules Florence. Ele era um pintor e aquarelista dessa expedição. Essa expedição foi uma das expedições que mais andou pelo Brasil, mais de 6.000 quilômetros entre idas e vindas, as diversas equipes, e Cuiabá foi um dos centros. Toné, por exemplo, que era o outro pintor da expedição, ficou mais de um ano aqui. E essa capela, ela foi inaugurada por D. João VI em 1811. E é interessante a gente ler o que o Hércules Florence escreveu no seu diário quando ele esteve aqui. A gente consegue ver o que ele escreveu, e ele escreveu o seguinte sobre a cidade de Chapada, a aldeia de Chapada. Uma pequena aldeia formada por uma única rua de pobres cabanas, com cobertura de colmos e uma praça cercada metade por cabanas que não são melhores, metade por pastos, mas uma igreja na mesma praça. Eis o que chamam de cidade de Guimarães. Mas no final do século XVIII, ou no começo desse, como era questão de transferir a sede do governo de Vila Bela, então capital, para Cuiabá, por causa da insalubridade da primeira cidade, Cuiabá foi elevada à categoria de cidade, condição essencial para uma capital, e para acompanhá-la foram elevadas à categoria de vila 6 ou 7 aldeias, que não mereciam essa honra, e que, exceto Diamantino, jamais conseguiram prosperar. Olha só agora ele descrevendo essa igreja que a gente está. A igreja é pequena e não apresenta nada de notável ao exterior, mas no interior, mesmo que em decadência, é a mais rica da província, pelos ornamentos arquitetônicos e pelos baixos relevos dourados. Não se espera por uma tal riqueza numa aldeia da província de Mato Grosso, onde as poucas igrejas que existem são quase sem ornamentos e têm muitas vezes a aparência de um celeiro. E é isso que a gente vê aqui.
a gente vê uma igreja ornamentada, com parlatório, uma igreja onde está a Santana lá, e tem alguns detalhes em ouro também aqui nessa igreja. Então é uma riqueza do ciclo do ouro que trouxe isso para dentro. E se a gente vê essa igreja de fora, ela continua simples como era em 1827, no dia 1º de maio de 1827, quando Hércules Florence adentrou aqui e pintou essa mesma imagem onde eu estou. Expedição Landesdorff. A apresentação: José Otávio, com Manuel João. Participação especial: Maíra Sampaio. Sejam bem-vindos à aula de mapas da UFRJ, a aula mais divertida, inclusiva e diferente. Você, nosso aluno, é o mais importante para a gente. A gente pergunta para você o que vocês gostam e muitos falam que gostam de viajar. Por isso estamos hoje no ponto central da América do Sul, onde a gente está metade do caminho para o Oceano Pacífico e metade para o Oceano Atlântico. É muito importante esse local e nós estamos com uma pessoa para lá de especial. Nós estamos com Manuel João. Manuel, seja bem-vindo à aula de mapas e conte um pouquinho de você e desse local tão maravilhoso. Olá pessoal, que legal participar aqui com meu amigo José. E principalmente nesse lugar que é muito especial para nós, aqui dentro do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, num dos biomas mais ricos em biodiversidade, que é esse Cerrado. Estávamos ali no Planalto, na cidade de Pedras, nos mirantes da cidade de Pedras, e tinha essa vista aqui maravilhosa da planície. Lá em cima, o ecossistema do Cerrado é um cerrado baixo, cerrado anão. Por quê? Porque as plantas estavam muito longe, muito distante da água. Agora nós estamos aqui na planície, olha só que cerrado maravilhoso. Aqui é um cerrado alto. Aquela área mais verde, por favor, Maíra, olha lá, mais escura, água, muita água mesmo. Ali, olha, desce o Rio Claro, que nasce lá na encosta, naquelas escarpas. Olha lá, que riqueza! Esse cerrado de encosta lembra muito, mas muito mesmo, o Grand Canyon, só que o nosso Grand Canyon é uma miniatura muito linda. Vocês podem observar também aqui ó, a vegetação. Nós estamos agora com a floração dos ipês, principalmente ipê amarelo, os cambarás. Está assim sensacional. E principalmente as áreas de APP, áreas de mata ciliar, que lembra muito a Mata Atlântica. Vamos falando. Eu gostei muito disso aqui e eu queria saber do João, do nosso amigo, você se encontrou na natureza? Nós temos muitos estudantes que gostam de viajar, gostam de turismo. A sua profissão é guia de turismo, né? E você trabalha em toda essa área. Só dá um minutinho pra gente, para você contar disso, da sua história aí, porque todo mundo que vem em mapas, a gente conta a história da pessoa. Que legal, gente. Já que a gente está falando em mapa, deixa eu passar o meu mapa. O mapa dessa pessoa aqui, que vos fala, que é o Manuel João.
Eu não nasci guia de turismo, eu fui escolhido para ser guia. Sabe por quê? Porque eu adoro esse trabalho, porque eu adoro essa natureza maravilhosa. Eu comecei a trabalhar muito cedo, já fui bancário, já fui representante comercial, já fui, sabe, trabalhei com vendas, já passei por vários lugares, sabe, mas igual a esse trabalho principalmente, é assim uma coisa muito especial. Porque eu me reencontrei como ser humano. Às vezes você, que é um aluno que está me vendo, está me ouvindo, vai passar por essas fases, mas você tem que fazer o que você gosta. Você consegue. Um abraço a todos, com muito carinho. Muito bom! Vamos continuar depois em outros lugares. O Manuel João vai contar detalhes maravilhosos aqui direto da Chapada dos Guimarães, pessoal. No dia 1º de maio de 1827, a expedição Landsdorff esteve aqui na Fazenda Buriti. Nesse mesmo muro, com essas mesmas pedras, Hércules Florence fez desenhos, percebeu como era, já tinha um casarão, que na época tinha só um andar, esse casarão aqui atrás, já tinha uma roda d'água para dar energia para a fazenda, em que essa roda ainda existe hoje. E tinha uma casa de sapé, coberta de sapé. E essa casa ainda está aqui, pessoal. É interessante que eles viam como esses habitantes moravam, né? E a gente vê a mesma casinha de sapé, feita de pau a pique. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ela está um pouco abandonada hoje, mas a parede dela está aqui, ó. A construção de pau a pique. Olha o tamanho de taipa de pilão desse casarão aqui. E a gente tem aqui um pouco da história da expedição Landsdorff, dos caminhos da expedição Landsdorff e as imagens que Hércules Florence viu. Mais ou menos a mesma coisa. A gente percebe que não mudou tanta coisa na igreja da cidade de Chapada dos Guimarães, nem na fazenda Buriti. E falando sempre dos mapas, né? Não podemos esquecer disso. Hoje, dentro do nosso mapa, dentro do parque, a gente vai pegar uma trilha dos caminhos de Landsdorff, que foi onde ele veio pelo rio Cuiabá, né? Pelo Paraná, Paraguai, São Lourenço, rio Cuiabá, para chegar até aqui. E aqui a gente já começa com um fruto que ele adorou muito, que é o marmelo, ó. Olha aqui que legal. Sabia que tinha na casa da minha bisavó, que a marmelo, ela fazia Sim, marmelada? Exatamente, isso aqui é o marmelo que faz a marmelada. Tá maduro? Tá maduro, ó, ele fica escuro. Tem um cajado na sua mão, para que a gente vai usar? Boa pergunta. Aí, colegas, o que acontece? Geralmente, a gente acha que o cajado é sempre para pessoa idosa, e não é. Na trilha isso serve para muita coisa, tá? Além de nos ajudar tornozelo, joelho, tem sempre os bichinhos ali que a gente precisa afastá-los, tá bom? Daí a importância do cajado. É importante todo mundo que gosta de fazer trekking, fazer trilha, ter um cajadinho, né? Ter seu cajado. Isso aqui é uma homenagem aos índios aqui da região, que uma artesã faz para mim, muito legal. Vamos lá? Vamos lá? Vem comigo. Olha que legal, isso aqui é um tipo de rocha. Nós estamos em cima aqui, ó, das rochas aqui dos paredões. E essa rocha aqui é uma pedra canga, que era muito usada pelos escravos, né? Aqueles trabalhos de escravo mesmo, de fazer aqueles muros, aquelas construções antigas, né? Muito sofrimento. Eu fico muito triste porque eles não tinham maquinários, né? Tinha que usar os animais, né? Usava muita força. Pedra canga, muito legal, muito resistente, né? Rodeados de
pés de marmelo, nós seguimos nosso caminho no intuito de chegar ao Morro de São Jerônimo. No começo eram retas e logo começou a ter uma leve subida em minha mente. Foi para a expedição Landesdorff. Sim, quase 200 anos atrás, os pés de Landesdorff, Hércules Florencio, desenhista da expedição, e vários outros seguiram por esse mesmo caminho numa expedição científica. E agora nós, da disciplina Mapas da UFRJ, pisamos este caminho, pensando também na ciência, em vistas lindas da Chapada de Guimarães e toda essa beleza natural e vestígio de civilizações antigas, uma fauna e flora linda, e fomos seguindo. E essas subidas cada vez mais íngremes e nossa mente cada vez mais nessa ideia de ver essa beleza e conseguir chegar ao topo do Morro de São Jerônimo, assim como a expedição Landesdorff fez quase 200 anos atrás. E continuamos passo a passo, e foi ficando mais difícil a subida e nós não paramos, continuamos com força, preparo, no intuito de ver, né, essa vegetação do cerrado que começa a ganhar um ar de vegetação de altitude e essas pedras cada vez mais diferentes, até que chegamos num lugar lá no alto, com nova vista, mais bonita ainda, e seguimos. Olha a vista desse lugar, maravilhosa, né? Essa pedra é cortada, mostra uma indústria lítica, né? Indústria de pedra. O homem já passou aqui há milhares de anos e cortou essas pedras, e elas estão aqui mostrando a presença do homem. Você que quer estudar isso e está em Mapas, aqui na Chapada Guimarães, no Morro de São Jerônimo, é um lugar para você descobrir muita coisa. Vamos subir? Que a subida é bem íngreme, vou mostrar para vocês. Eu tenho que estar preparado para falar e subir ao mesmo tempo, ó. Posso escorregar, posso cair, mas não, tô subindo, vamos lá. Que tem seu arco magnífico, não, nós também temos nosso arco aqui, o arco de pedra, de rocha de arenito. Vamos lá? Olha isso, gente. Ah, que show! Legal. O que é essa formação, meu Deus? Conta pra gente um pouquinho desse arco. Essa é uma formação de rocha de arenito de milhões de anos, com vestígio de fundo de mar. Olha que legal! Olha que bacana os cactos, as canelas de ema. Tá chegando a época da floração. Fica muito lindo. Eu tô no soco. Eu fico pensando o que o pessoal que conheceu há 200, 500, 1000, 5.000 anos esse lugar pensou. Desde os indígenas,
o pessoal aí que veio depois do tal descobrimento do Brasil, e até a expedição Landsdorff, o pessoal que passou, o próprio Landsdorff passou por aqui, e o que ele pensou, né? Esse lugar é mágico, é uma abertura que leva realmente a outras dimensões. Podemos ver as marcas, são buracos, que mostram que teve vida aqui e que isso foi o fundo do mar. Pensa um pouco, um fundo do mar há milhares de anos, então é 200 milhões de anos, 270 milhões de anos. Isso já viu várias extinções em massa acontecer no nosso planeta, o que significa asteroides caindo aqui, e nós estamos nesse lugar mágico, nas pegadas de Landsdorff, e vamos chegar em São Jerônimo, nesse pico, nesse morro, que a gente vai ver Cuiabá, toda a bacia do Pantanal, um lugar que já foi todo desertificado e hoje é uma beleza da natureza. Será que a gente vai conseguir manter isso para o futuro? Vamos lá, pessoal! Manuel e João, chegamos aqui mais ou menos 25% da nossa subida para o Morro de São Jerônimo, né? E aqui embaixo, o que nós temos? Conta pra gente essa vista maravilhosa dessa fenda aqui, que tem um guardião nos protegendo. Conta do guardião e desse mundão aí embaixo. Aqui, gente, a gente não subiu nem 100 metros de morro ainda, mais ou menos 20-25% da subida. Já tem essa beleza aqui, ó, essa fenda com caricaturas de guardiões. E aqui, olha que lindo, já é a planície pantaneira, olha que show. E Cuiabá lá na frente, ó, muito legal que a gente já consegue ver os prédios. Ali embaixo tem a comunidade, tem uma galera antiga ali que é o pessoal do Aricá, tá? Depois a gente fala sobre isso. E vamos falar um pouquinho sobre essa história, porque o pessoal de Landsdorff, da expedição Landsdorff, que a gente contou para vocês um pouco o que foi essa expedição, subiu por aqui, por esse mesmo caminho. Landsdorff, quando ele estava lá embaixo, naquela lugar de pedra, né? Como chama aquela parada da pedra que dá para dormir? Casa de pedra. Veio alguém dessa comunidade e pediu para ele: por favor, nós temos muitos doentes, e ele era um médico. E ele foi lá com os medicamentos que ele tinha e encontrou uma pessoa que sabia muito de ervas. E ele aprendeu com essa pessoa de ervas e ele levou medicamentos ocidentais, alopáticos para eles lá. Curou muita gente, né? Eu acho que essa troca que a gente está fazendo hoje aqui, Manuel e João, é muito importante para os estudantes entenderem o que é isso, essa troca de cultura. A mesma que a gente está fazendo hoje, 200 anos atrás, Landsdorff estava fazendo com o povo dessa comunidade lá embaixo, né? É muito legal lembrar disso. Eu fico muito feliz, né, José e Maíra, que estamos juntos aqui nesse desafio muito legal. E o José está sempre lembrando dessa missão, né, que o Landsdorff passou por aqui. Não deve ter sido muito fácil e ver esse povo sofrido nesse lugar, né? Por ter sido muito tempo, não tinha estrada, por exemplo, só subia por aqui eles chamavam na época, né? Não era Chapada dos Guimarães ainda, eles falavam só morro acima, vamos subir, vamos levar comida, vamos
ver como é que o pessoal tá lá no morro acima. E aí com essa missão, com essa vinda do Lansdorff, acabou abrindo muitos leques, né? O interessante é que ele contatava, por exemplo, o administrador de Cuiabá e levava o administrador a conhecer a realidade do povo que ele mesmo não conhecia. O Lansdorff, eu acho que teve um papel muito importante de unir, porque ele não entendia como o Brasil podia ter essa diferença entre aqueles que têm muito e aqueles que não tinham nada. E a ideia dele era que a cultura fosse dividida, né? E é isso que a gente está fazendo. E a gente vai conseguir chegar lá em cima do morro? Vamos lá? Olha, pelo perfil de vocês, eu acho que o guia não consegue não, mas vocês conseguem. Mas vou tentar, vamos lá, pessoal. Foi mais fácil que o meu. Aí, José, grande José, olha que show. Mole, o cara é bom, ó. Veio daquela fenda lá, ó. Show de bola. Chegamos, pessoal. Estamos no alto. Ó. Vegetação de altitude já, né? De campo de altitude. Modificando. Tô feliz que eu consegui chegar nessa missão aqui da disciplina Mapas, a disciplina mais inclusiva, divertida e diferente da UFRJ. Curta o nosso canal. Só aqui que você vê as flores do campo de altitude, no topo do Morro de São Jerônimo, como Toné e Hércules Florence, o desenhista Hércules Florence da expedição, esteve aqui, desenhou essas flores do campo, desenhou os ipês amarelos, roxos, aqui de cima. E aqui é belo. Aqui você vê essas florzinhas. E na disciplina Mapas você viaja junto com o professor José Otávio, que sou eu, para lugares que vai ajudar a sua imaginação a ficar pensativa, como nesse cupinzeiro aqui, ó. Que lindo, né? A formação cheia de reentrâncias. Essa formação também é fractal ou fracionária. Você vê que não é 3 dimensões perfeitas, né? Nem 2, é algo que fica em torno de um e outro. E as copas dessas árvores também são fracionárias. Tem uma dimensão aí que deve ficar mais perto de 3 e mais longe de 2. E essas montanhas que a gente está vendo aqui, né? Na Chapada dos Guimarães, morro acima, como era dito no tempo de Lansdorff, também é fractal. Hoje não está dando para ver as nuvens, mas elas estão aqui e tem esse céu mais brancoso e que mostra que elas também são fractal, né? Hoje elas estão numa dimensão mais perto de 2 e mais longe de 3, né? Que é essa dimensão aí quando elas ficam totalmente, ou perto de 3, quer dizer, cheias, cobrindo o céu. Olha que bonita essa florzinha. Não é lindo isso? Vou até acertar a câmera para vocês. Não fica bonita? Muito bonitinha. E a gente vê aqui essa sensação do eterno, essa sensação da vida, essa sensação das coisas mais profundas da vida, né?
talvez o pessoal há 200 anos quando chegou aqui, os indígenas que a gente viu que tem marcas naquele paredão de desenhos rupestres que desapareceram pela própria condição do solo, do relevo aqui, né? E também nós vimos marcas de indústria lítica, né? Que mostra a presença de humanos aqui há muito tempo. Se a gente olhar essas pedras, a gente vai ver que algumas foram quebradas há muito tempo, né? E esse é um lugar especial que só em mapas você chega e vê isso e consegue olhar o campo de altitude e juntar tudo que você está aprendendo, né? Quem está na matemática está aprendendo a questão aí das dimensões fractais que a gente está contando aqui nessa aula. Quem é da parte de biologia pode ver aqui por que essas árvores ficam parecendo bonsais, né? Na verdade, o que acontece é que aqui é só água da chuva, como um bonsai natural. Então aqui em mapas você realmente entende como funciona a complexidade da vida, da estrutura desse planetinha, esse planetinha azul que nós estamos aqui, e você caminha junto com o professor José, que sou eu, e você vê as belezas aqui do campo de altitude, do Morro de São Jerônimo, Chapada, Guimarães, Cuiabá, essa região. Aqui em Mato Grosso, pessoal, hoje o mapa está em Mato Grosso e você vê essas plantas que têm combustão espontânea, né? Elas têm um óleo, olha só isso aqui. Se eu encostar com o meu dedo, eu vou sentir cheiro de combustão, de fogo, né? Então essas plantas têm combustão que acontece naturalmente e é muito bonito ver aqui. Tá o vento, né? Vocês escutam um pouco, minha voz está um pouco atrapalhada pelo vento, mas em mapas a gente caminha e vai entendendo. Aqui vai ver melhor, né? Essa formação das montanhas aqui perto, dessa cadeia de montanha. Você vê essas reentrâncias, você vê que ela não é perfeita, né? Aqui, se eu fosse chamar um especialista em dinâmica fractal, a gente conseguiria descobrir a dimensão só com a foto dessas montanhas, né? Qual será a dimensão aqui dessas montanhas? Nós vamos aprender aqui nas próximas aulas de mapa sobre como calcular a dimensão de uma montanha, a dimensão da costa de um país, da praia, uma dimensão de uma ponte, ou uma dimensão de uma criança brincando de videogame, para saber como que ela tá. Dá para trabalhar também com essa dimensão fractal, né? Pessoal, eu continuo aqui, eu vou chegar até um lugar muito bonito e vou continuar conversando com você, estudante de mapas da UFRJ. Curta nosso canal. E aqui me faz pensar, né? A gente falou muito da expedição Landsdorff. Eles queriam compreender o nosso país, compreender as belezas naturais que nós temos no Brasil, o povo, né? Olha as plantas de altitude vermelhinhas aqui, ó, a abelha vindo, né, a sentar, e o ecossistema funcionando a todo vapor aqui em cima. E a gente vê lá ao longe a Maíra e o Manuel João já me chamando que eu tô atrasado aqui, e eu vou rapidinho lá filmando aqui eles. O Manuel que nos guiou por essa expedição de mapas, e agora vocês estão entendendo porque o nome mapas, né? A gente mapeia o que vocês gostam, descobrimos que vocês gostam de viajar e a gente viaja junto com vocês, né? Olha que beleza isso, né? Essa planta. E eu vou achar o caminho aqui para chegar onde eles estão. Tá bonito aí, Maíra? Sim. Tô olhando aqui essa vista, né? Do Morro de São Jerônimo. É um lugar muito bonito. A gente pode vir até aqui à beirinha
andar um pouquinho e levar vocês, estudantes de mapa, para essa reflexão comigo. Um lugar tão belo, né? A gente vê o urubu lá também tá igual eu, olhando, se mexendo. A gente vê essa vista, coisa mais linda. Passa muita coisa na cabeça, passa a vida inteira na cabeça da gente quando a gente está num lugar tão belo como esse. E eu estava pensando, eu era uma criança muito curiosa, eu escrevia mais do que falava. E lá em Porto Feliz, de onde partiu, né, a expedição Landsdorf, que veio parar aqui no Morro de São Jerônimo, né? Eu pensei muito em toda essa história, porque eu sabia que ela partiu do quintal da minha casa, eu contei isso no início dessa aula, e veio do Rio Tietê, veio parar aqui no Rio Cuiabá e conhecer toda essa região. Hércules Florence pintou esses ipês coloridos, ó, amarelo, roxo, o branco também, né, que daqui a pouco aparece. E a gente vê lá ao longe Cuiabá, a planície pantaneira. E eu escrevi uma carta. Eu gosto muito de escrever carta. Eu escrevi uma carta para um dos pesquisadores que hoje naquela época, né, na década de 80, 90, do século passado, eu era criança, tinha uns 12 anos, que pesquisava a expedição Landsdorf. Depois as cartas se tornaram e-mail. E uma vez ele ficou perdido, Boris Komissarov, ficou perdido lá em São Paulo, quando ele foi ganhar uma medalha em Brasília, foi para São Paulo para tentar uma exposição, que muitos anos depois saiu. Ele ficou perdido e entrou em contato comigo, porque ele tinha o telefone, daí eu pedi para um primo ir lá, cuidou dele, levei ele em lugares que a expedição Landsdorf passou, né, perto de Iperó, Fazenda Ipanema, Porto Feliz, da onde saiu a expedição. E esse imaginário sempre esteve na minha cabeça. E pisar aqui, nesse lugar, né, onde tantas histórias aconteceram, e toda a ligação entre Porto Feliz e Cuiabá, então minha terra natal e essa região muito forte, né, com as expedições das Monções, os Bandeirantes e toda essa conexão pelos rios. E olhando essa natureza, é meio que um momento que a existência toca a realidade, né? O sonho toca a realidade. Parece onírico eu falando aqui com vocês, estudantes de mapas, sobre essa experiência que eu estou tendo agora, vendo aqui de cima tudo, né? É um prazer conversar com vocês e juntos a gente aprende muito mais, né? Às vezes a gente fica em silêncio porque passam 1000 imagens na cabeça da gente. É como se eu fosse lá para a época do Barão de Landsdorf, 200 anos atrás, imaginar o Hércules Florence sentado aqui pintando uma aquarela com esses ipês, essa vista, esse som maravilhoso que tem aqui de cima, que traz uma paz sem fim, né? Landsdorf, pensando, né? Por que aquele povo que estava lá embaixo do morro tinha uma vida tão precária, tendo tantas riquezas no Brasil, né? Ele cuidando das pessoas, escrevendo mais ou menos um tratado de como que esse país poderia ser desenvolvido, tendo ideias. E lá ele teve ideia de uma teoria
tão sofisticada quanto a de Darwin, que colocava o ser humano junto, né? E como que a gente podia ter um desenvolvimento sustentável da natureza e dos seres humanos juntos, sem ninguém ficar para trás. Eu acho que isso, abriu o olho, estava com o olho fechado, a sensação de ver esse verde com amarelo, com rosa arroxeado, né, dos ipês, parece que aumentou o verde, uma sensação muito incrível. E não estou sozinho, você está vendo aquele urubu, também está contemplando, né? A natureza é essa contemplação, uma contemplação de beleza. Queria dividir um pouquinho com vocês esse momento tão sublime. E é isso, pessoal. Deixa vocês vendo um pouquinho essa natureza. É bonito demais, né? Quero tirar foto sua, tá? Olha aqui. Em uma carta para um amigo, Landsdorff contou que gostaria de aposentar-se depois da expedição e morar no interior do Rio de Janeiro, onde ia escrever livros com suas teorias sobre a natureza, os seres vivos e o Brasil, mas perdeu a razão durante o trajeto e viveu o resto da vida na Alemanha, sem conseguir produzir mais nenhuma linha de texto. Hércules Florence viveu no interior de São Paulo, onde escreveu centenas de páginas de um diário de memórias, paisagens e invenções, como uma máquina que fotografava. O povo continua a habitar as terras de Porto Feliz e Chapada dos Guimarães, e como nos tempos de Landsdorff, a vida continua dura e injusta para muitos. Estou aqui na Fazenda Buriti com o pessoal que mora aqui, sabe muito sobre toda essa história. Eles vão contar o nome de cada uma e se alguém quiser contar uma historinha, pode contar. Eu me chamo Maria José, estou aqui com meu irmão na Fazenda Buriti. Eu Maria me chamo José. Josi. Eu me chamo Carmelita, estou passeando também aqui na Fazenda Buriti. Eu sou de Poconé. Uau, um abraço para você. Sejam bem-vindos à disciplina Mapas da UFRJ. Agora a gente tem a segunda parte da aula Expedição Landsdorff. Nós estamos com o professor da Universidade de São Paulo, Jonas Soares de Souza, profundo conhecedor das monções e da Expedição Landsdorff. Você, aluno de mapas, seja bem-vindo. Eu sou José Otávio, um homem branco, cabelos pretos, um pouco grisalhos, 1,81 m. Estou com uma camisa preta e atrás de mim tem quadros e uma parede cinza. Essa aula é especial. Jonas vai contar todo o seu conhecimento de história. Ele, que já foi diretor do Museu Republicano de Itu, vai contar para você, estudante de mapas, detalhes da Expedição Landsdorff que vai fazer você se apaixonar por essa história. Essa magnífica história de uma expedição que andou 17 mil quilômetros por dentro do Brasil, revelou nosso país, isso há 200 anos atrás. Seja bem-vindo, Jonas Soares de Souza, e conta um pouquinho da Expedição Landsdorff. Landsdorff foi a primeira grande expedição científica a percorrer o interior do Brasil nas primeiras décadas do século XIX. Foi organizada por Jorge
Heinrich Langsdorff, que vivia na Rússia e era conhecido na Rússia como Grigory Ivanovich Langsdorff. Era um naturalista, médico naturalista, que apresentou um projeto da expedição científica ao czar da Rússia, Nicolau I. O projeto foi aprovado, ele reuniu uma equipe no Rio de Janeiro, ele já conhecia o Brasil, tinha estado no Brasil em 1804 durante uma viagem de circunnavegação pelo mundo, patrocinado pela Rússia, né? E ali no Rio de Janeiro, próximo ao Rio de Janeiro, ele adquiriu uma fazenda, a Fazenda Mandioca, na qual ele fazia uma série de reuniões com políticos, cientistas. Então, por essa fazenda passaram cientistas alemães, como Spix e von Martius, passaram o naturalista francês Saint-Hilaire, o naturalista alemão Natterer e também o cientista e político brasileiro José Bonifácio, que em uma das suas visitas à fazenda esteve acompanhado de Dom Pedro I. Então, com esse apoio logístico do Brasil, recém-independente, e com apoio financeiro da Rússia, do czar Nicolau I, Langsdorff reuniu desenhistas, botânicos, astrônomos, zoólogos, alguns deles famosos, como Hércules Florence e Adriano Toné, ambos desenhistas. O Rugendas fez parte de uma primeira fase da expedição. A expedição foi organizada e deu início aos trabalhos em 1924, percorreu primeiro Minas Gerais e o interior do Rio de Janeiro, e aí nessa fase esteve presente o Rugendas, que depois ele abandona, produz uma série de aquarelas, desenho, e abandona a expedição. E na segunda parte, que parte de Porto Feliz em 1826, a expedição levou como desenhistas o Hércules Florence e o Adriano Toné. Eu prefiro aportuguesar esses nomes para ficar menos snob, e eles são mais conhecidos pela pronúncia, pelo acento português, né, ou brasileiro. A expedição Langsdorff, de certa forma, aproveitava os roteiros das antigas monções, que foram aquela série de expedições comerciais da primeira metade do século XVIII, que saíam de Porto Feliz e, utilizando a rota fluvial, percorrendo todo o Tietê, descendo o Rio Paraná, subindo o Rio Iguatimi e atingindo os afluentes da bacia do Rio Amazonas, chegavam àquela região de Cuiabó, de Cochipó, Mirim, onde Pascoal Moreira Cabral e outros bandeirantes tinham descoberto minas de ouro, não é? Então, essas expedições da primeira metade do século XVIII, uma das mais importantes foi a de Dom Rodrigo César de Menezes, uma das maiores, que reuniu mais de 3.000 pessoas em mais de 300 embarcações. Eles produziram uma série de relatos e de informações sobre esse trajeto. A expedição Langsdorff, portanto, aproveitou a rota conhecida, partindo de Porto Feliz, descendo todo o rio Tietê, entrando no rio Paraná, depois subindo o rio Iguatemi até alcançar Rio Coxim. Então, aproveitando esses roteiros, a expedição Langsdorff utilizou de embarcações produzidas em Porto Feliz mesmo, e com o apoio de cientistas que residiam na cidade, como o médico Francisco Álvares Machado, o naturalista Frederico Engler, que residia em Itu. Bebendo essas informações
e com o apoio logístico do governo imperial brasileiro, né? José Bonifácio deu todo o apoio e financiamento da Rússia. Eles refizeram esse trajeto, descendo todo o curso do rio Tietê, entrando nas águas do rio Paraná, subindo o rio Iguatemi, através dele atingindo os afluentes, o Coxim, o Taquari, e até o São Lourenço, até chegar à bacia do Amazonas. Com isso, a expedição Langsdorff, que reunia então botânicos, desenhistas, astrônomos, zoólogos, percorreram ao todo 17 mil quilômetros. Isto é, não foram só até o ponto de chegada das monções do século XVIII. Eles duplicaram o trajeto, porque eles continuaram subindo em direção à foz do Amazonas, né? Essa expedição reuniu milhares de documentos de botânica, documentos da fauna, desenhos, mapas, e toda essa documentação foi levada pelo Langsdorff até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, ele embarcou de volta para a Alemanha, e toda essa coleção foi para arquivos especializados em Petersburgo, na Rússia. Petersburgo era a capital da Rússia nessa altura do século XVIII, né? Essa documentação foi para o arquivo estatal naval de Petersburgo, os mapas, né? E os diários, desenhos, exemplares botânicos e da fauna foram para o segundo subsolo. Para o segundo subsolo do arquivo da Academia de Ciências de Petersburgo, né? Toda essa imensa coleção ficou quase 100 anos desconhecida, né? Um pouco antes, nos anos 60, um etnólogo russo, Mamizer, publicou um livro sobre a viagem do acadêmico Langsdorff pelo interior do Brasil, né? Foi publicado na Rússia, organizado póstumamente por um cientista russo, e uma versão brasileira foi publicada nos anos 60 na coleção brasiliana. Depois, nos anos 70, Dom Silva Nigra, um religioso, pesquisou nos arquivos da Academia de Ciências da Rússia e divulgou esse material. Mais recentemente, nos anos 80, nos anos 90 e até recentemente, foram publicados catálogos dos diários do Langsdorff. O diário do Hércules Florencio, o desenhista da expedição, já teve uma primeira versão publicada nos anos de 1870, nas páginas da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, se não me engano, 1975, por influência do Alfredo Toné, pai do Afonso Toné. O Alfredo Toné é um romancista, autor de Retirada da Laguna, né? Por interferência dele foi publicado esses relatos do Hércules Florencio. O Hércules Florencio se casou com a filha do médico porto-felicense Francisco Alves Machado, a Angélica, e depois da expedição ele se radicou em Campinas, onde ele continuou pesquisando e é tido como um inventor isolado da fotografia, não é? Por volta de 1832, invento sobre o qual existe um grande relato, uma série de relatos, mas a expedição, depois de trafegar aí 17 mil quilômetros, conectando todos esses pontos de Porto Feliz até a foz do Amazonas, e reunindo toda essa documentação, foi a primeira grande expedição científica que tornou conhecida para os cientistas russos, alemães e cientistas europeus a riqueza da botânica,
da flora, da fauna do país recém-independente. O Brasil, a independência em 1822, a expedição foi organizada em 1824, partiu de Porto Feliz em 1826 e tornou-se fonte de material iconográfico sobre toda essa região percorrida. Por exemplo, os primeiros documentos iconográficos de Porto Feliz até a região de Cuiabá foi produzida pelo Hércules Florence e pelo Adriano Toné, não só de localidades, mas como das populações indígenas, dos povos indígenas que habitavam nesse percurso, os Paiaguás, os Bororos, os Bororós, foram desenhados pelo Florence, a flora, a fauna, um material riquíssimo. Quer dizer, a expedição revelou para os cientistas da época, e depois a coleção ficou praticamente inaugurada, quase um século, para depois tornar-se conhecida, e hoje é fonte imensa de informações para pesquisa em diversos campos da ciência. Jonas, teve alguns momentos tristes na expedição, difíceis, Eles sabiam que ia ser muito difícil. E teve uma morte de um dos principais integrantes, o Toné, e também teve a questão da perda do juízo, do adoecimento do chefe da expedição, o Langsdorff. Conta um pouquinho pra gente isso daí. E Langsdorff conta em uma carta que ele, se ele aposentasse, ele queria morar no Rio de Janeiro, na sua fazenda, quando ele aposentasse, e escrever livros, escrever teorias. Exatamente, mas ele ficou muito doente, Bom, o primeiro acidente foi com Adriano Toné. Ele tentou, jovem, e com aqueles arroubos de juventude, tentou atravessar a nado as águas turbulentas do rio Guaporé e acabou se afogando. E tem também todas as peripécias da viagem, porque é só imaginar um grupo de cientistas europeus se aventurando por um sertão inóspito sem nenhum conforto, dormindo ao relento, sujeito a ataques dos insetos, de animais selvagens, de índios hostis também, que afinal de contas estavam invadindo territórios já ocupados. E existe o Hércules Florence, o relato que ele publicou, que é bastante conhecido agora, Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonas. Isso inclusive é disponível online, alguma versão, mas a primeira publicação foi em 1875 nas páginas da revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E as cartas, os diários e cartas do Langsdorff também são todas publicadas e de fácil localização e acesso. Numa certa altura, no trajeto entre Cuiabá e o Amazonas, no meio da viagem desse trecho, o Langsdorff foi acometido de doenças tropicais que o levou à perda da razão. O comando da viagem ficou na mão dos outros cientistas, do Rídio, e de outros que continuaram a viagem. E o Langsdorff ainda foi de barco quando chegou na foz do Amazonas. Ele foi de barco, de navio, até da foz do Amazonas até o Rio de Janeiro. Mas logo depois ele foi levado para tratamento, completamente doente, foi levado para a Alemanha e faleceu por volta de 1854, com 70 e tantos anos. Ele viveu mais algum tempo,
mas completamente doente e com a perda. E é interessante que enquanto ele estava de juízo perfeito, ele fez todas as narrativas, não é? Vai descrevendo os lugares, nominando os lugares pelo qual eles passavam. Depois, com a perda da razão, a sua companheira que ele leva durante a viagem, não é? A Guilhermina, ela continua os relatos, ela conclui os relatos, e é ela que descreve essa viagem que ele faz de barco, né, da Foz do Amazonas até o Rio de Janeiro, e dá pinceladas da notícia da volta do Langsdorff para a Alemanha. Quer dizer, é uma expedição muito rica não só pelo material produzido, pelo trajeto, pelos lugares percorridos, pelos produtos, né, que foram ensejadas por essa expedição, desenhos da fauna, flora, desenhos das localidades, desenhos de costumes, de seres humanos, mas também a riqueza dos diários, os diários do Hércules Florence. Esse primeiro diário que ele publica, ainda em vida, né, até 1974, não, foi logo depois da morte dele, mas ele continua a registrar em Campinas, onde ele estava, e essas versões dos diários do Langsdorff são disponíveis hoje no Instituto Hércules Florence, tanto a versão em francês quanto uma tradução. A do Hércules Florence no Instituto, né? E a do Langsdorff pela Fiocruz. Sim, e você consegue também na internet achar. Se você escrever Diários de Langsdorff, você Fiocruz vai encontrar na internet. Sim, com toda essa riqueza de detalhe que eu pincelei aqui, não é? Merece ser lido, do Hércules Florence no Instituto Hércules Florence, que tem as suas páginas e dá acesso ao diário integral na versão francesa dele, com transcrição, o diário original, manuscrito, com versão, não é, impressa do lado. E na Fundação Fiocruz e a Biblioteca Nacional coloca também à disposição uma versão digitalizada do escrito do Manisier. Eu não vou saber. Então temos muitos alunos aqui em mapas de história, de vários cursos. Se eles quiserem continuar na UFRJ, ou vir para a USP ou outra universidade fazer mestrado, doutorado, tem história aí, Jonas? Muita história e com muitas fontes disponíveis. E, se for possível, uma viagem até Petersburgo, aos arquivos da Academia de Ciências e ao Arquivo Estatal Naval, que é um prédio, são prédios lindíssimos, né? Mas se não for impossível, tem acesso na versões digitais na Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Fundação Fiocruz, no Instituto Hércules Florence, e à disposição os microfilmes das coleções Langsdorff no Centro de Memória da Unicamp. Professor Jonas, que é professor da Universidade de São Paulo, já foi diretor do Museu Republicano da cidade de Itu, diretor de Educação e Cultura aqui na cidade de Porto Feliz, e tem um longo caminho pela cultura e pela educação, está trazendo uma aula de mapas. E eu vou fazer aquela pergunta que me levou até essa conversa hoje com o professor Jonas Soares de Souza. Professor Jonas, essa expedição de Langsdorff, que partiu com 6 canoas, 2 pareciam batelões mesmo, depois comprou-se mais um, e depois o próprio Francisco, que você falou, ele foi até Cuiabá com mais uma canoa, totalizando 8 canoas, né? Ela tem alguma coisa ali de uma monção que aconteceu quase um século antes, né? Ou até mais. Conta um pouco o que ela tem de monção e o que ela não tem de monção. Olha, tem bastante de monção, né? Primeiro, o trajeto
os conhecimentos indígenas de todo esse trajeto, que foram assimilados pelos colonos, pelos jesuítas. Aliás, o conhecimento indígena foi assimilado pelos colonos, pelos jesuítas, depois utilizado para dominar os próprios indígenas, né? Foram conhecimentos indígenas de toda a navegação e de todo esse trajeto que facilitaram o percurso das monções, né? Aliás, desde as primeiras incursões de colono e de jesuítas, aproveitou-se o conhecimento dos caminhos e o domínio da natureza e lições de sobrevivência são conhecimentos dos indígenas. Desde os primeiros jesuítas, o Nóbrega, quando sobe a Serra do Mar, vem em São Paulo e alimenta aquele sonho de chegar ao Paraguai, ele já tinha notícia de que navegando pelo Tietê, descendo o rio Paraguai, subir o Iguatemi, era possível chegar à Assunção do Paraguai, onde já tinha, em 1540, né, já tinham europeus ali. Isso é conhecimento guarani. E já tinha notícias. A justificativa é que eles queriam ir atrás de índios para a catequese nessa região do sertão, né, que era o Paraguai. Existiam muitas línguas. Quem eram essas línguas? Eram brancos, jesuítas brancos ou europeus que dominavam a língua dos indígenas. Isso eram intérpretes. Então o Nóbrega organiza várias vezes, mas houve alguns percalços. Quem tentou e chegou até uma altura foi o Anchieta, sobre o qual existe uma série de lendas, né? O Anchieta... Padre José de Anchieta. Sim, eles criaram uma missão próxima a Porto Feliz, chamada Maniçoba. Hoje em dia é difícil de saber onde seria essa aldeia, né? Mas essa aldeia teve uma vida efêmera e por ela passaram os principais jesuítas que estiveram em São Paulo, né? E descendo o Anchieta com a justificativa que estavam atrás de alguns portugueses que tinham deixado aldeias em São Paulo e se aventuravam no meio dos índios, estavam às margens do rio Tietê, próximo a Araraquara, ameaçando reunir indígenas para atacar aldeamentos indígenas. A justificativa do Anchieta era descer e encontrar essas famílias e convencê-los a voltar para as aldeias ou para São Paulo. Bom, quando foi feita uma pesquisa, em 1609 começou-se uma pesquisa para o processo de beatificação do padre Anchieta. Então foram ouvidos diversos testemunhos em São Paulo. Reuniu-se uma série de testemunhos, alguns que tinham conhecido o padre Anchieta, para justificar o processo de beatificação do padre Anchieta, né? E entre as histórias que se contaram, e há várias deles, é que o Anchieta, descendo o trajeto das monções, descendo o trajeto de navegação do rio Tietê, que depois seria percorrido pelas monções, um século depois, estou falando de 1500 e pouco, mais de um século depois, e o padre Anchieta naufragou num local chamado Avaré Manduaba, né? Um dos indígenas da expedição mergulhou e encontrou o padre ajoelhado com o breviário na mão. Essa lenda deu origem ao nome desse trecho, em que todo mundo que brincou no Tietê, ou que percorreu o Tietê, ou que mora em Porto Feliz mais antigos, né, conhece ela. Eu acho que até Langsdorff escutou essa lenda aí. Até o Langsdorff.
Langsdorff ouviu essa diz e reproduz essa vida, não é? Em 1769, Teotônio José Jusart, com sua expedição, passa pelo lugar e ele também descreve, ele repete. Conta-se que nesse lugar... quer dizer, Langsdorff é 1826, mas 25, 26. O Teotônio José Jusart é 1769. Os depoimentos dos testemunhos reunidos para atestar milagres do Anchieta para o processo de canonização do Anchieta é de 1620, digamos, mais ou menos. 150 anos. Então, 150 anos depois, o Teotônio José Jusart ouve a mesma história e a mesma explicação daquele trajeto, não é? Alguns anos depois, não é o Lacerda de Almeida, mas é o brigadeiro custódio José Faria, passa no mesmo trecho e ele descreve. Só que agora ele conta uma outra história. Diz, olha, alguns indígenas, duvidando da santidade do padre Anchieta, chacoalharam o barco e o derrubaram na água e ficaram esperando. Vamos ver o que acontece. Aí, quase um século depois, vem a expedição Langsdorff navegando pelo mesmo caminho. E o Langsdorff relembra no seu diário, né? Relembra ao passar pelo lugar, que tem os lugares tinham todos eles nome, os topônimos eram todos indígenas, né? Canguera, que é lugar da caveira, Abaremanduaba, lugar onde o padre naufragou. E depois vai indo para frente, não é? Então, você pergunta o que tinha de Monções. Tinha uma série de conhecimentos que vinham desde os tempos dos jesuítas e que já tinham sido apropriados pelos colonos, pelos jesuítas, pelos brasileiros, não é? Quando a expedição Langsdorff vem, somando-se às orientações de Francisco Álvares Machado, um médico pesquisador abalizado, do Frederico Engler, que era um naturalista e botânico, pesquisador da flora brasileira, ele recebe todas as informações. Portanto, a expedição Langsdorff faz uma grande parte do trajeto das Monções, né? E, logicamente, se vale dos conhecimentos produzidos pelas Monções e passa nos lugares produzidos pelas Monções. Se das Monções restaram os relatos monçoeiros que estão na biblioteca, cujos originais estão na biblioteca de Évora e foram publicados pelo Toné, e um pouco do ouro foi investido na construção da matriz, não é? Muito daquela riqueza das Monções passaram por aqui e foram para Portugal alimentar os sonhos de riqueza de Dom João V, né? De Dom João V investiu quase todo o ouro que chegou em Portugal em conventos e igrejas, né? Então, muito da riqueza desse sonho de português, né? Se a gente for visitar Portugal hoje, os lugares... Mafra, por exemplo, o convento de Mafra, né? O palácio e convento de Mafra, onde Dom João... Jonas, lembrei de uma coisa que marcou a minha vida. Uma vez eu era jovenzinho, devia ter uns 10 anos de idade. Jonas Soares de Souza, que está aqui, deu um livro para o meu irmão, um livro de capa de couro, edição portuguesa, Memorial do Convento de José Saramago. Esse livro marcou a minha vida. Eu não sei se meu irmão leu, mas eu li pelo menos 8 a 9 vezes esse livro. Então, o Memorial do Convento, eu fiquei, quando eu li também, eu fiquei apaixonado pelo Saramago. E quando, às vezes que eu fui em Portugal, cheguei a ver peça de teatro baseada
no Memorial do Convento, né? Mas o Memorial do Convento diz muito do destino do ouro que passou por Porto Feliz, não só do que passou por Porto Feliz, não estou exagerando, mas muito do ouro que passou por Porto Feliz na primeira metade do século XVIII e que foi utilizado para construir igrejas e especialmente o convento de Mafra, né? Passaram por aqui, né? Passaram e estão descritos, toda aquela história descrita no Memorial do Convento. Mas o que meu raciocínio é o seguinte: de todo esse ouro e essa riqueza que passou por aqui, sobraram os testemunhos escritos, os relatos, né? Muito conhecimento e, como se diz muito, né? A expansão das fronteiras, né? Do país e a produção do território brasileiro. Mas da expedição Langsdorff ficou um registro muito maior em termos da riqueza científica que ela produziu, em termos de documentos iconográficos, né, retratando costumes, povos, fauna, flora, exemplares botânicos, exemplares da fauna e uma riqueza de mapas incríveis, né? Então, seguindo os conhecimentos que vinham das monções, a expedição Langsdorff ampliou os produtos que enriquecem a nossa cultura hoje. Jonas, para terminar essa aula, eu quero um abraço. Muito obrigado por tudo, por dividir tanta sabedoria com os nossos estudantes, meu amigo. É uma emoção estar com você aqui. E vamos falar tchau pro pessoal de Mapas. Tchau, pessoal! Microfone da Xuxa. É um microfone. Microfone de Marta. E agora o professor vai pegar... nós vamos transformar esse maracujá doce em microfone. Olha que microfone bom aí! Microfone. Para gravar as aulas do professor Zé Otávio, com mais elegância, discrição, né, e naturalidade. Olha, boa ideia. Não, mas vamos... E natureza, né, Jonas? Mamãe?